Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica investigadora Ana Belém. Quando eu era menino, minha mãe falava com meus tios, para todo mundo, que tinha dois caminhos para ter sucesso na vida. Um era estar dentro de uma multinacional, outro é trabalhar para o governo. Trabalhar para o Banco do Brasil. Exatamente, né? Isso ainda continua sendo a realidade em muitos lugares, né? Mas sem dúvida nenhuma nessa época era isso, quer dizer, nós tínhamos grandes empresas, né? Empresas de produção em série, apoiadas pelo Estado, que era um provedor de recursos, né, financeiros, tributários para essas empresas, e o trabalhador, quer dizer, que tinham aí os seus salários indiretos pagos pelo Estado. Vem daí a ideia de vale transporte, vale alimentação, quer dizer, o Estado sendo um apoiador do capital e do trabalho. E dos sindicatos também, né? E todo o entorno, né, que vem aí. Essa era fordista por uma série de razões, quer dizer, que não vem ao caso aqui. Em 73 tem a crise do petróleo, tem uma série de crises que comprometem o funcionamento dessa economia. Globalização acho que a informatização, sem dúvida desenvolvimento tecnológico. Esses novos choques econômicos colocam esse Estado fordista em xeque, né? E essa economia fordista em xeque. Daí alguns autores, né? Tem um autor muito importante que é o David Harvey, né? Que vai falar justamente da condição pós-moderna e desse Estado pós-fordista, e dessa condição pós-fordista. Que condição é essa? Quer dizer, o Estado não tem mais condição de suprir as duas pontas da economia, o capital e o trabalho, né? E também não há mais, não é mais tão verdade assim que só grandes empresas, grandes corporações de produção, produção em série, como aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, naquela linha de montagem, quer dizer, não é mais a linha de montagem que comanda hoje a economia, né? É uma empresa, como eu estou dizendo novamente, uma empresa como a Apple, que é uma empresa inovadora, né? Uma empresa dessa não necessariamente é uma empresa grande, não necessariamente é uma empresa que fixa a sua produção em um país. As empresas terceirizam essas produções para diversos países e investem em tecnologia, quer dizer, um outro padrão de funcionamento da economia. Consequentemente, um outro papel de funcionamento para os estados. Qual é o problema? Como é que esse estado, né, se financia e financia essas empresas? Sabe por quê? No Fordismo, o Estado emprestava dinheiro para as empresas, mas as empresas tinham uma capacidade de arrecadação nacional que resultava em tributação. Empresas hoje menores, mas espalhadas pelo mundo, não respondem mais tributariamente a esses estados. Como é que esses estados vão financiar essas empresas e financiar o trabalhador? Então, um imbróglio tributário que eu acho que vocês têm que ter um desafio aí. Há uma discussão interessante. Há um ex-consultor da FMI chamado Vito Tanzi, que trabalha com o problema dos fiscal termais, os cupins tributários, que hoje em dia corroem os sistemas tributários. Você escreveu um artigo outro dia sobre isso que eu li, muito bacana. Foi até uma influência, entre outros, do curso que eu fiz com Faria, que foi importante para mim, e da própria relação com toda a escola mudou muito as minhas convicções também. Legal. Mas interessante como esse tipo de situação econômica, política, esse novo perfil de globalização, acaba criando novas instituições que de alguma forma acabam corroendo a instituição convencional tributária, tributar renda, tributar o consumo, tributar a propriedade. Compro propriedade agora em outros países, deposito meu dinheiro em paraísos fiscais e também consigo alterar o formato dos meus negócios de forma a desconfigurar várias hipóteses de incidência e com isso pagar menos tributos. É um desafio hoje em dia que não é do Brasil, é mundial. O Vito Tanzi trabalha com os países da OCDE, não com os países periféricos, e está caindo efetivamente a arrecadação tributária. Mario, me conta uma coisa. A Direito GV nasceu com um propósito de retomar esse marco de influência do direito sobre o Estado, dos juristas na participação do Estado. Nós sabemos, tem um livro interessantíssimo do Carlos Guilherme Mota, o Zé Reinaldo vem trabalhando nisso também, mostrando a importância, como foi perdendo importância a participação dos juristas no Brasil, que de alguma forma reflete a importância da participação das instituições no Brasil também.
E hoje em dia você é coordenador de pesquisa na Direito GV. O nosso mestrado é Direito e Desenvolvimento. Sim. Hoje é Dia dos Namorados, então, de alguma forma, há um namoro aí entre direito e economia, direito e desenvolvimento econômico. Há um namoro entre a universidade e o Estado, entre a universidade e as instituições. Como é que você está vendo esse trabalho, essa retomada dessa aproximação da universidade junto às instituições? O que você está fazendo para aprimorar o nosso desenvolvimento econômico e social? É um desafio muito interessante e muito estimulante, né? Você estava colocando agora essa questão das mudanças econômicas e instituições, né? Sabe o Douglas North, aquele autor que eu falei agora há pouco, fala justamente isso, que as instituições elas também não são estáticas, elas são dinâmicas, né? E elas mudam quando? Mudam quando o cenário econômico muda. Quer dizer, se eu estou dizendo, né, se eu estou assumindo que as instituições conformam o ambiente econômico, quando esse ambiente econômico se altera, isso leva as instituições a também serem alteradas, né? Vai daí também a importância de que a gente tem que ser capaz de olhar dinamicamente para essa relação economia e direito, economia e instituições. Se a economia muda, as instituições têm que acompanhar, né? E nós temos que ser capazes de formar juristas e formar os nossos alunos para que eles tenham a capacidade de serem observadores e operadores dessa relação de direito e da economia. Quer dizer, o ambiente econômico brasileiro vai ser mais saudável, mais eficiente, mais adequado, quanto mais instituições adequadas e saudáveis e conforme as necessidades da economia nós tivermos, né? Para entender isso, nós temos que, entender que o direito importa. E 2, saber como manusear o direito. Com quais ferramentas nós podemos trabalhar a economia de uma maneira a dar a esse ambiente econômico, emprestar a esse ambiente econômico um resultado melhor, né? Uma coisa interessante que não resisto em comentar, que há uma mudança de posição do jurista aí. Ele deixa de ser simplesmente um dogmata que aceita a priori as regras para construir sua dogmática e muitas vezes distorcer a própria dogmática, as próprias regras, para construir uma justiça, uma modelação em relação à própria realidade econômica, e acaba sendo o que o Jean Paul falava muito. Eu não entendia, acho que a partir de hoje, como você começa a entender, um formulador de políticas públicas. Exatamente. E esse formulador de políticas públicas, na verdade, me incomodava um pouco essa ideia de formulador de políticas públicas. Vai dar um político? Não é um político, ele vai se tornar um formador de instituições que vão modelar a política e a economia de forma a propiciar um desenvolvimento mais uniforme, mais transparente. É por aí, não é? Exatamente, que é justamente essa ideia, é exatamente isso que você tem dito, você acabou de dizer, é exatamente essa ideia que está presente na obra, por exemplo, né, uma referência no direito, do Mangabeira, como nós começamos esse bate-papo. Quer dizer, que papel eu espero de um jurista, né? É natural que eu espere do jurista alguém com capacidade de discutir a adjudicação do direito, quer dizer, o que cabe a cada um, o que é legal, quer dizer, essa análise jurídica racionalizadora, né? O juiz sendo capaz de atribuir a cada um o que é próprio conforme o ordenamento. Agora, para além disso, o jurista também tem que ser aquele com capacidade de escolher os futuros da nação, né? Por quê? Porque os futuros da nação passam, né? O futuro da nação passa necessariamente pelo ambiente jurídico institucional. Então, se alguém com capacidade de intervenção no debate público e alguém com capacidade de desenhar as instituições, a imagem que eu usei no começo do artesão institucional que o Mangabeira nos permite, que eu acho que é o grande ganho. Claro que para isso a gente tem que ser treinado de uma maneira um pouco diferente. Não adianta nós sermos apenas formalistas, né? Sermos capazes de entender apenas o que está na lei ou nos textos normativos. É importante que o jurista aí tenha um raciocínio substantivo, um raciocínio também procedimental, que seja capaz de discutir não só o lícito e o ilícito, mas os meios e os fins. E saiba também como alterar os meios também. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, há muitas questões, até para se manter a instituição do direito, em que é fundamental alterar o direito. Tenho feito algumas pesquisas aí de reforma até do CTN, em que eu vejo que os artigos atrapalham. Então não é hora de reinterpretar os artigos por uma inteligência superior, em função dos princípios divinos, sagrados, os santos. Mas é hora de mudar simplesmente o direito.
Claro, a gente tem que ter a gente tem que ter também um olhar pragmático, quer dizer, instituições, direitos, ferramentas, elas têm finalidades, né? E, quer dizer, a maior finalidade da sociedade, do direito, é permitir o bem comum, permitir que as pessoas vivam bem, que os países se desenvolvam, que as pessoas tenham uma condição de vida decente, etc. Se não está funcionando, muda. Quer dizer, não precisa ter com as regras essa relação como se a Constituição fosse uma esfinge, né? Algo intocável. Não é disso, quer dizer, as coisas têm que se adequar aos seus contextos e gerar felicidade, gerar bem-estar para as pessoas. Se não gera, vamos buscar, né, algo que o Mangabeira diz muito, quer dizer, vamos experimentar, né, o experimentalismo institucional. Interessante, ou seja, desse foco, o jurista acaba assumindo uma outra importância. Ou seja, quando você fala desse artesão, na verdade, a matéria-prima desse artesão, talvez a matéria-prima seja a própria realidade. Sem dúvida. Mas a forma que ele tem de alterar essa realidade são seus instrumentos de trabalho, é o seu pincel, é a sua cunha, como é que chama? Aquela coisinha que bate ali, que vai escavando ali, vai desenhando aquela realidade de acordo com aquilo que ele quer representar. Esse instrumento é o direito, então. Sem dúvida. Quer dizer, eu tenho um grande amigo seu e meu, que é o José Rodrigo Rodrigues, que é o coordenador de publicações da Direito GV. Uma vez ele me falou uma coisa interessantíssima e muito simples. Ele falou: Mário, no Estado de Direito, quem desenha as instituições é o direito, não é o compasso. Que bonito. Né? Quem determina, né? Quem disciplina a vida da sociedade, quem disciplina como as coisas são, como elas devem ser, os caminhos pelos quais os agentes percorrem a sua vida cotidiana, quem regula toda a nossa vida é o direito. Não é o compasso, não é o pincel, não é a caneta. Então o jurista é o grande artesão. É que, como não se dá conta disso, né, se permite que esse terreno que é próprio dele seja ocupado pelos economistas, pelos cientistas políticos, pelos sociólogos, que também são bem-vindos. E a gente não tem que ter nenhuma tentativa também de excluir outros profissionais, mas nós temos que ocupar o terreno que é nosso. Nós somos também, além de juízes, advogados, operadores, promotores do direito, nós também somos profissionais habilitados a discutir a organização da sociedade do país. Olha, maravilha, Mário. Para encerrar, você falando um pouquinho, você contasse um pouquinho. Falar é fácil, assim como o direito pode prescrever condutas, pode, como diz um amigo meu, o papel aceita tudo. Claro. E como tem sido o seu trabalho como coordenador de pesquisa da Direito GV nessa intervenção do direito em relação ao desenvolvimento? O que está acontecendo dentro da Direito GV em termos de projetos? E a voz final é sua. Bom, eu já vou me despedindo, contando para vocês que nós temos tentado, então, levar adiante esse desafio de formar um jurista com capacidade de intervenção na realidade, com capacidade de escolher e de opinar nos futuros do país. Então é por isso que nós temos uma série de iniciativas. Nós temos um programa de iniciação científica da Direito GV. Nossos alunos, aqueles que querem se dedicar só a estudar, podem, uma vez selecionados, eles recebem uma bolsa de até R$500 para passar um ano estudando. Os nossos professores, a gente tem definido agora novos mecanismos e medidas para estimular um maior intercâmbio dos nossos professores com outros centros. Nós temos procurado também trazer para a escola um repertório de metodologias de pesquisa alternativos. Tudo isso por quê? Porque nós entendemos que sim, o direito importa, o direito é um instrumento de conformação da realidade, mas nós precisamos nos dotar de capacitação e competência técnica para exercermos essa função. Né? Nós não fomos treinados assim, isso é verdade. Então nós estamos nos treinando para isso, né? Com cursos de metodologia, com interfaces e intercâmbios com outros centros que já estão mais avançados do que a gente nessa perspectiva, e também integrando isso com a nossa graduação. Né? Então, da ponta da nossa graduação ao nosso mestrado, coordenado pelo Oscar Vilhena, a nossa ideia é formar alunos, professores
e mestrandos, futuramente doutorandos, com a perspectiva alternativa, com a perspectiva de ser um jurista com capacidade de intervir e de proporcionar um incremento no desenvolvimento econômico do país, né? Isso é uma novidade, isso é algo muito interessante, né? Mas é algo que, na verdade, é também uma recuperação de um papel que os juristas já exerceram no passado na história do Brasil. Então, é algo que se tornou novo porque se perdeu na história, né? Mas acho que é mais do que a hora de se recuperar. Me conta um pouquinho, então, só para encerrar, alguns exemplos. Eu sei que a semana que vem, quinta-feira, tem um workshop da Maíra sobre uma pesquisa que ela fez dos crimes contra a ordem financeira. Ela está até mostrando que, contrariamente ao que nós pensamos, os crimes de colarinho branco condenados em primeira instância são confirmados no STF e no STJ. Exatamente. E que pesquisas estão acontecendo aí? Quando a gente assume essa perspectiva, né, de ser um jurista com capacidade de discussão, né, dos destinos de uma nação, né, o tipo de pesquisa que embasa isso é o que a gente chama de uma pesquisa empírica, uma pesquisa que olha para a realidade e não só para o texto legal. A Maíra, por exemplo, estuda, né, tem uma série de pesquisas estudando como funcionam os tribunais e como funciona o sistema penal. O que ela descobriu nessa pesquisa? Que basicamente toda a crença de que o Brasil é o país da impunidade, que os tribunais não condenam ninguém, não é verdade. Os tribunais condenam. Quer dizer, a maioria das pessoas, a maioria dos crimes do colarinho branco recebe condenação. O problema não está aí você vai dizer, bom, mas esquisito, porque a sensação de impunidade existe. Existe mesmo, porque na verdade o problema não está no tribunal. Está nos crimes que não chegam a serem julgados pelo tribunal, a chamada cifra negra, né, do direito penal. Nós temos outras pesquisas interessantíssimas na escola, como por exemplo, uma pesquisa da Érica Gorga, que estuda o seguinte: como que as novas regras de governança corporativa impactam o valor das empresas. Então, empresas que têm regras de governança, né, proteção dos acionistas mais bem definidas, acabam tendo na bolsa uma maior valorização dos seus papéis. Mais transparência. Maior transparência. Né? Que é essas governanças corporativas? Essas empresas têm uma maior transparência com relação aos seus sócios, né? Mecanismos mais claros de pagamento dos dividendos. Essas empresas acabam naturalmente tendo maior valor na bolsa no mercado de capitais, na bolsa de valores, né? E aí tantas outras pesquisas. O Oscar Vilhena, por exemplo, tem uma pesquisa interessantíssima comparando constituições de diversos países subdesenvolvidos, Brasil,